Muito boa noite. Decorre hoje em Addis Abeba a reunião cimeira da Organização de Unidade Africana, na qual se adotarão posições importantes, nomeadamente sobre a África Austral. Isto acontece no 25º aniversário da OUA e é por essa razão, ou melhor, por esse imperativo de atualidade, que não apresentamos hoje a segunda parte da reportagem que o nosso companheiro Cesário Borga realizou na Alemanha Democrática. Pelo facto, pedimos desculpa não só ao autor, como aos senhores espectadores, com a indicação de que essa reportagem e uma terceira sobre Berlim serão exibidas nas próximas 2 semanas. Foi há um quarto de século, precisamente a 25 de maio de 1963, que em Addis Abeba, capital da Etiópia, foi criada a Organização de Unidade Africana, mais conhecida por OUA. Tratou-se de uma decisão em cuja origem estavam o colonialismo e o racismo de que o continente africano era a principal vítima, apesar de haver já, nessa altura, cerca de 30 países independentes. Mas a percepção política, sagacidade política dos seus mais esclarecidos líderes levou-os à elaboração de uma carta comum, através da qual, com uma solidariedade política reforçada e institucionalizada, pudessem enfrentar conjuntamente os perigos que já existiam e que, nessa altura, ameaçavam ampliar-se. Foi uma medida, sem dúvida, acertada, lúcida, apesar de se saber à partida que uma organização desse tipo não poderia fugir às rivalidades próprias dos seus componentes, à conflitualidade inevitável dos seus membros. De qualquer modo, a verdade é que a OUA existe, reforça-se e a Carta Comum tem, porventura, mais sentido do que então. Temos hoje connosco, para comentar não só o filme que acabamos de ver, como um outro que apresentaremos a seguir, o embaixador de Cabo Verde em Lisboa, o Sr. Carlos Nunes Fernandes dos Reis, que é também o decano dos diplomatas africanos no nosso país. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter vindo. A primeira pergunta que eu lhe queria pôr: Cabo Verde está na OUA, salvo erro, desde agosto de 1975, portanto, é praticamente desde a independência. 13 anos depois, poderá talvez fazer-nos uma apreciação qualitativa, isto é, a unidade africana é possível ou não é possível? Já que não há dúvidas, evidentemente, quanto à solidariedade, mas essa unidade desejada pelos founding fathers, digamos assim, é possível, na sua opinião? Bem, eu penso que já está sendo possível, só que é um conceito dinâmico que naturalmente terá que se adaptar à conjuntura, à evolução dessa conjuntura e às possibilidades ditadas pela própria realidade. Penso que a unidade africana tem-se revelado um princípio correto, que, como sabe, acabou por constituir o fundamento principal para a criação da OUA, desse organismo internacional que é a OUA, que se tem revelado útil, penso que necessário, que naturalmente terá os seus problemas próprios, como tem todos os organismos internacionais. Aliás, como o senhor disse, tem havido crises que, tempos e tempos, durante a sua existência, durante este quarto século. Na agenda dos trabalhos de hoje, da cimeira que se realiza em Addis Abeba precisamente hoje, os países membros são convidados a dar a sua opinião sobre 2 aspectos fundamentais. Será pela via do diálogo que se resolverão os problemas africanos ou, pelo contrário, será pela dupla estratégia que é considerada a luta armada e as sanções económicas em relação à África do Sul, já que estamos a falar do ponto principal da agenda, que é a África Austral? Qual é a opinião de Cabo Verde? Bem, se me permitia, eu começava por fazer uma rápida referência às crises e dizer que as crises da OUA têm muito também de exógeno, quer dizer, claro, tem muito também a ver com uma conjuntura desfavorável aos organismos internacionais, falaremos nisso na segunda uma vez parte, que a ONU, outros organismos internacionais também as têm tido. Claro, até a própria CE tem os seus momentos de impasse, que é talvez a instituição internacional mais sólida, com maior capacidade de intervenção. A OUA tem tido também as suas crises, naturalmente, e a essas crises fiz referência na intervenção que tive a honra de fazer ontem a assinalar o 25º aniversário da OUA. A assinalar o 25º aniversário da OUA. Mas, como disse, considero que é uma instituição que os africanos que representam os seus povos, que desejam a paz, desejam o progresso, devem defender. E devem defender essa instituição porque se tem revelado útil
tem-se revelado como algo que tem trabalhado também para a humanidade, de certa forma. E com possibilidades de, a pouco e pouco, poder resolver a sua capacidade de intervenção nos problemas. Nós defendemos naturalmente o diálogo como via de concertação para a solução, algo parecido com o Plano Marshall, para que pudesse organizar as suas economias, a economia dos diversos países e poder reconstituir-se. Acho que, se não estou em erro, o próprio ministro português dos Negócios Estrangeiros terá falado nessa ideia, pois naturalmente que corresponde a uma intenção, não se trata de repetir experiências que já foram realizadas num tempo histórico diferenciado e num outro contexto, mas penso que há, digamos assim, componentes extremamente proveitosas e positivas que poderão ser utilizadas no que respeita à atual situação da África, que se postas, digamos assim, num programa com vontade política suficiente para ser concretizado, se poderá de facto evitar a hecatombe que foi, ou a possibilidade de hecatombe que foi efetivamente referida aqui pelo comentador das imagens. Mas penso que fala também de outras questões, quer dizer, demonstra que há necessidade de se privilegiar um bocado mais os investimentos na agricultura. A África defende isso hoje, tem orientações técnicas, tem técnicos hoje muito melhor preparados hoje em dia por esforço próprio e graças também à ajuda que naturalmente tem recebido. Isso apenas para referir a um dos aspectos em como a ajuda também tem sido bem aproveitada. Quer dizer, não concordo que se isole essa causa que também existe, mas de forma muito mais pontual do que poderá parecer, que é que quando, por exemplo, se afirma que as ajudas têm sido utilizadas para alimentar exércitos e para manter, digamos assim, governantes corruptos e privilegiados, claro, eu penso que é preciso pontualizar Exato. um bocado mais os problemas. Naturalmente que nenhum de nós poderá estar de acordo com a utilização desses métodos, com desvios desses tipos, existam em África, na Ásia, na América Latina ou na Europa. Dá-me a impressão que a própria Europa, que é um pouco, na verdade, que por vezes assume, na verdade, o papel da, da consciência da humanidade, que também não está totalmente isenta de desvios desse tipo, mas é preciso também apontar casos de esforços perfeitamente honestos, de trabalhos organizados. Numa palavra, a reativação que no entanto, os efeitos e os resultados de facto têm sido modestos. Portanto, considero perigosa a generalização que foi feita pelo comentador, portanto, se me permite. Que há que reativar o chamado diálogo Norte-Sul, quer dizer, a aproximação, quer dizer, a maior consciencialização, ainda maior consciencialização dos chamados países ricos do Norte em relação aos problemas específicos da África. Sim, e penso que demonstram também outra coisa, quer dizer, há aspectos dos comentários que alertam para a necessidade que a África se faça respeitar, fazendo conhecer a sua própria cultura, fazendo conhecer a sua própria identidade e defendendo-a, procurando modelos próprios de desenvolvimento e não aceitando que os outros imponham os seus modelos de desenvolvimento. E é uma longa caminhada que implica efetivamente não só a realização de uma investigação séria e aprofundada e um debate alargado na própria África, mas também a criação de condições propícias na Europa, que a África considera um parceiro privilegiado e com o qual naturalmente conta, e penso que o mundo industrializado e o mundo dos ricos, naturalmente, que não terão interesse em ver uma parte da humanidade a debater-se com problemas trágicos como os da fome, o que não significa naturalmente que vai depender ou que possa depender totalmente ou exclusivamente ou essencialmente do mundo industrializado a solução desses problemas. A parte essencial da solução desses problemas, a contribuição mais importante terá que partir dos próprios africanos, da sua capacidade individual, da sua capacidade pessoal, da capacidade de organização e das administrações, e não há dúvida que
Nesse plano há ainda muito a fazer. É preciso, de facto, fazer funcionar as administrações, é preciso ter quadros não apenas competentes do ponto de vista técnico, mas cada vez mais íntegros e devotados, mas há necessidade de se ter também políticas elaboradas numa base técnica e numa visão científica baseada no conhecimento dos problemas e das situações. Considero que existem possibilidades para que a situação evolua nesse sentido, quer da parte da Europa, quer da parte da América e, portanto, do mundo industrializado. Tem havido várias manifestações de interesse no que respeita à abertura para a procura das soluções mais convenientes. E considero que, tendo em conta que a África já aprendeu bastante, a África hoje já consegue meditar, refletir e tirar as chamadas lições positivas e negativas da experiência desses anos de independência, está em condições de poder melhorar bastante a sua capacidade de intervenção na solução dos problemas, o que em nada faz desaparecer os problemas que existem, mas apenas ajudam a abrir perspectivas para o seu equacionamento e progressiva solução. Portanto, sem exageros, francamente otimista em relação às perspectivas, digamos, a médio prazo, que decorrem da própria existência da Organização de Unidade Africana, que agora cumpre um quarto século. Moderadamente otimista. Otimista sim, mas com moderação. Sr. Embaixador, muito obrigado. Depois tivemos o prazer de falar com o decano dos embaixadores africanos em Lisboa, o embaixador de Cabo Verde, Fernando dos Reis, a quem reiteramos os nossos agradecimentos, e terminamos aqui o nosso programa de hoje, Telemundo. Voltaremos para a semana. Boa noite, muito obrigado.